Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Ontem teve reunião do CONIAP, né, Mário Flávio? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você, Vitor, nosso ouvinte. Pois é, uma reunião bastante movimentada, viu? Contou com a presença do ministro Silvio Costa Filho, também do senador Fernando Doeire e dezenas de prefeitos num evento bem prestigiado lá no encerramento das atividades do CONIAP. Inclusive, contou com o sorteio de 2 ambulâncias para os municípios, né, que estavam presentes por lá. Muito bem, né? Mário Flávio foi até lá, acompanhou e a gente vai conferir agora os destaques dessa reunião. O evento da CONIAP contou com a presença do ministro Silvio Costa Filho, senador Fernando Doeire e de dezenas de prefeitos aqui da região agreste. O presidente do conselho é o prefeito de São Caetano, Josafá Almeida. Ele destacou que espera conseguir a partir desse evento para os municípios que fazem parte do CONIAP. Há 3 meses nós fazemos a nossa assembleia aqui com prestação de conta. E para fecharmos com chave de ouro, nós estamos agora finalizando o mês de dezembro com um balanço geral de tudo que foi gasto, de tudo as necessidades cumpridas. E a gente, com muita satisfação, recebe o ministro Silvio Costa Filho e o senador Fernando Doeire, além do mais dos 43 prefeitos que poderão estar aqui presentes, que fazem parte da nossa associação. Então é com muita satisfação que a gente vem encerrar este ano com tantos objetivos cumpridos. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a participação do governo Lula para conseguir muitas verbas e ações para os municípios do Agreste. Ele destacou também o que pretende conseguir de verbas para o ano que vem. Nós vamos anunciar agora para 2026, a CONIAP está fazendo uma grande sede, uma estrutura, um centro médico que vai atender os mais de 30 municípios que fazem parte aqui do Agreste. E a nossa ideia é poder ofertar um mamógrafo, né, ou um equipamento para tomografia, para a gente poder ajudar na saúde pública para todas as cidades, né? A gente vai fazer a doação para a CONIAP, para que ela possa, na sua sede, ter essa estrutura pronta para fazer o atendimento aos prefeitos e prefeitas da região. Mas acho que a gente tem obras estratégicas do governo federal e é importante a gente reconhecer, Mário, o papel do governo federal em Pernambuco. Pernambuco passou 4 anos sem ter uma obra do governo anterior. Não teve nada. E agora nós tivemos a conclusão da 104, que o governo federal foi muito importante. Estamos fazendo a 423, que é uma obra do governo federal. Entregamos recentemente a barragem, né, de Panelas, muito importante para a região. Tem a duplicação da BR-232, que é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Instituto Federal agora em Bezerros. E eu estou trabalhando para que a gente possa avançar em obras estratégicas para Pernambuco, como a Transnordestina, como a ampliação dos institutos federais, que a gente possa fazer também aqui, e é um compromisso nosso da gente fazer aqui, entre Altinho e Agrestina, um grande porto seco. É um empreendimento que vão gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos na região. E eu quero, Mário, trabalhar muito nesses próximos anos para continuar trabalhando para o Pernambuco, que é um estado que eu amo e que a gente tem muito carinho e apreço. Quem também esteve presente aqui ao evento foi o senador Fernando Doeire. Ele destacou o projeto da dosimetria, que chega ao Senado esta semana. De acordo com ele, com a atual legislação, com a atual redação, o projeto não passa no Senado e deve, inclusive, passar por modificações importantes. A pacificação do Brasil é urgente, não é para ontem, é para anteontem. A gente não pode viver num país com uma situação dessa. Então, esse projeto, que é um projeto cujo viés ele chama a atenção e tem um foco de luz muito grande para a questão política propriamente dita, ele tem na retaguarda coisas que são muito relevantes. Nós não podemos fazer de forma assodada a votação de um projeto apenas tendo o olhar do ponto de vista do julgamento político. Se de repente nós vamos terminar beneficiando criminosos contumazes.
Isso não pode ser. Então esse projeto ele precisa ser discutido. Se for o caso, nós precisamos fazer um projeto até, se não for ou um substitutivo ou um projeto mais adensado, que possa efetivamente resguardar a sociedade brasileira. Então tá aí um resumo dessa reunião do CONIAP. Eu volto com vocês aí no estúdio e, claro, a gente vai analisar mais falas que aconteceram aqui nesse congresso. A gente volta já já. Muito bem, tá aí, né, a reunião do CONIAP, com a presença do ministro, inclusive que nos deu entrevista ontem, né, falou aí que é o candidato de Lula, né, São Mário? dois concorrentes ao Senado, né? Um que vai tentar a reeleição e o outro que vai postular uma vaga. E essa entrevista que o Silvio Costa Filho deu ontem aqui, concedeu, né, foi a primeira emissora que ele falou com esse tom, que era o candidato escolhido por Lula, junto com Humberto Costa, repercutiu em todo o estado, viu, Vitor e Renata? Ontem só se falava nisso lá nesse evento, né? As pessoas me abordando e perguntando. Depois o próprio ministro chegou e depois ele concedeu entrevistas a outras emissoras também com esse mesmo tom, dizendo que é o candidato escolhido por Lula, mas enfim. Essa reunião ontem ela se viu para os dois, né? Principalmente para Silvio Costa Filho para marcar território, mas Fernando Doeiros também tentou ali chegar junto. O tempo vai dizer, né, Vitor, quem é esse candidato. Uma coisa é certa, um nome é Humberto Costa. Agora vai ser uma batalha, viu, essa história, porque eu não sei se o presidente Lula vai comprar essas duas vagas para o Senado. Uma coisa é chegar e dizer, olha, meu candidato aí ao Senado para manter o PT na Frente Popular é Humberto Costa. Agora outra coisa é Lula chegar e dizer, olha, eu quero as duas vagas ao Senado. Aí eu não sei se vai conseguir, porque os partidos estão se articulando. Por exemplo, o Avante, né, que é o partido do Sebastião Oliveira, declarou apoio à governadora Raquel. Então os partidos estão se posicionando aos poucos, né? E o MDB, por exemplo, que o Fernando Doeiros poderia usar o MDB como moeda de trocas. Olha, o MDB vai com vocês, porque é um partido que tem um tempo bom de rádio e televisão. Só que o MDB é rachado, o MDB é dividido. O presidente estadual do MDB, que é o Raul Henri, quer apoiar João Campos. Então, o Fernando Doeiros hoje não tem nem a questão do apoio do próprio partido. Vai ser uma disputa bem interessante. Ô Mário, talvez essa questão do ministro Silvio seja mais um instrumento de pressão, né? Ou seja, bom, eu tenho aqui um aliado forte que gostaria que eu fosse candidato, né? Veja, nem o próprio presidente Lula disse isso de viva voz. Foi o ministro quem disse que ouviu. Eu acredito que Lula autorizou, né? Lula deve certamente deve ter autorizado. Mas eu acho que as próximas pesquisas, Vitor... Há uma diferença, né? Do próprio presidente vir a público e dizer, sim, eu apoio, ou ele dizer, bom, você pode dizer que eu te apoio. Isso. Eu acho que é um instrumento, mais um instrumento, para que o Silvio possa lutar por essa outra vaga. E as próximas pesquisas, elas devem conter a seguinte pergunta: você votaria num candidato apoiado por Lula, ou indicado por Lula, talvez nesse sentido? Veja, a única eleição que o governador eleito, ou a governadora eleita, não conseguiu emplacar a vaga no Senado foi a última, foi a 2022. Que Raquel foi eleita no segundo turno e a senadora eleita naquela ocasião foi Tereza Leitão, que estava com Danilo Cabral. Dali para trás, todo governador eleito emplacava ou uma vaga ou as duas vagas ao Senado. Sempre era, vocês vão lembrar, rapidinho se a gente fizer aqui, lembra da musiquinha Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra. Todo mundo decorou essa música. Sim. Juntos pelo bem da nossa terra. E naquela época os dois foram eleitos lá com Jarbas. Depois, se você for prestar atenção na história, desde a redemocratização, que a gente teve eleição aqui, que a Reis foi eleito, e aí vem na sucessão a Reis, Gustavo Krause, Joaquim Francisco, a Reis, Joaquim Francisco, depois a Reis de novo, na sequência Jarbas duas vezes, Eduardo, eles sempre emplacavam a vaga ao Senado. Na 2022 foi diferente. E agora, para essa 2006, a expectativa também, eu acredito que talvez os senadores eles não consigam ser eleitos da mesma chapa, né? Porque é muito candidato ao Senado, é muito candidato em potencial bom. Mas, enfim, são situações que a gente vai acompanhar. Olha, Renata e Vitor, não se fala em outra coisa no meio político, música a não ser e política. Em Zezé de Camargo e Luciano, ó. Não. Luciano Nessa pagou o pato. Zezé de Camargo. Tem até quem já esteja chamando ele pelo nome de batismo, né? O Mirosmar. Mirosmar. Mas o tal dos... Olha, eu acho que o Mirosmar, quando gravou aquele vídeo, ele não estava 100% legal, não. Não, ela tava, né? De madrugada, 1h da manhã, Mirosmar se envolveu numa confusão. Sabe o que é isso? O uso de internet
passionalidade. verdade. Você não conta até 10, fica arretado com uma coisa, não conta até 10, abre o celular, mete Grava o dedo e publica. posta. Mirosmar, Aí a consequência vem depois. Mirosmar criticou o SBT. Tinha um show em janeiro agora. Pra quem não acompanha essa história ainda, mas Cachê faça um de breve 500 resumo mil aí. reais. Vamos lá, vamos começar do começo, como diz o Matuto. É. Mirosmar, Zé de Camargo, grava um vídeo, critica o SBT, porque o SBT lançou um canal chamado SBT News. E nesse canal estavam presentes lá o presidente Lula e No o ministro evento, Alexandre de Moraes, no lançamento desse canal. E lá nesse lançamento, né, houve uma troca de afagos entre o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. E aí a direita mais radical, a direita bolsonarista, ficou revoltada com a situação do SBT. Dizem que Patrícia Abravanel perdeu mais de 1 milhão de seguidores após isso. O SBT emitiu nota, disse que não tinha nada a ver, que não era emissora política. Enfim. Aí Zé de Camargo e Luciano resolve, na madrugada Zé de de domingo Camargo e para Luciano, segunda. o quê, Zezé de olha? Camargo, rapaz. Porque a gente se acostumou É, o nome a da, chamar da a dupla, dupla, né? é. Zezé, É igual a Mirosmar. Sandy Júnior, é uma pessoa só. Zezé resolve gravar um vídeo metendo pau no SBT. Quem vai contar o que aconteceu é Mirelle Rodrigues, para resumir essa história. Mirosmar perdeu. E as consequências E disso. Mirosmar perdeu um cachezinho de 500 mil reais. A polêmica envolvendo o cantor Zezé de Camargo teve desdobramento direto aqui em Pernambuco após declarações que ele fez contra o SBT. Zezé pediu que a emissora não exibisse o especial de Natal depois da participação do presidente Lula no evento de inauguração do SBT News, realizado na última sexta-feira, dia 12. Nas redes sociais, no vídeo que ele mesmo publicou, Zezé afirmou que as decisões atuais do SBT não refletem a visão do fundador da emissora, Silvio Santos, e criticou diretamente a condução do canal pelas filhas do apresentador e empresário. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço para o povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. Filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Custou caro para mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. E a repercussão das falas teve reflexo direto em Pernambuco. A Prefeitura de São José do Egito anunciou o cancelamento do show do cantor Zezé de Camargo, que estava previsto para a tradicional Festa dos Reis. A decisão foi comunicada pelo prefeito Fredson Brito por meio de nota oficial. E na nota, a gestão municipal diz que a medida foi tomada para preservar a imagem da cidade, o bem-estar da população e evitar que o município fosse inserido em polêmicas de cunho individual. O cachê do artista seria de R$500 mil, pago com patrocínio do governo federal. No encerramento da polêmica, o SBT também divulgou uma nota oficial, afirmando que não possui linha editorial política e confirmou que, a pedido do próprio cantor, o especial de Natal de Zezé de Camargo foi retirado da programação da emissora. Mirelle Rodrigues, Cidade 99.7, todo mundo ouve, todo mundo vê. Eita confusão danada que Mirosmar se meteu. Perdeu aí... um cachê de 500 mil, esse cachê, por coincidência ou não, segundo o que foi apurado pela imprensa, vinha do governo federal. Olha. E aí, receber esse dinheiro do governo federal? E aí, trocaram a atração, né? É. E muita gente falando também, né, que ele usou esse espaço aí para falar das filhas de Silvio Santos, né, do direcionamento que está sendo dado aos negócios
de Silvio Santos. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas fizeram um comparativo que a filha dele, né, é contratada da Globo e participou no último domingo lá da Dança dos Famosos e tal. E o pessoal dizendo assim, será que a filha dele não está honrando pai e mãe porque não está numa empresa que não é compatível com o direcionamento político do pai? E aí ele só usa a internet para falar de outra família. Ele não falou só do negócio. Ele falou da família, falou do legado do pai. Assim, foi infeliz. A palavra eu acho que Zezé... Olha, sendo bem honesto aqui, dando uma opinião bem rasa, eu acho que Zezé tinha tomado um ano domingo e resolveu gravar esse vídeo achando que não ia dar em nada. Porque é uma tanta bobagem, sabe, Renato? Assim, falada. E assim, veja... O povo já reuniu fotos de Silvio Santos com todos os se todo mundo sabe como o Silvio Santos era, politicamente falando. Todo mundo sabe como Silvio Santos era. E quem não lembra, viu, o Silvio Santos tentou ser candidato a presidente em 89. E era primeiro lugar disparado nas pesquisas. Só que houve um erro processual lá e acabou a Justiça Eleitoral tirando a retirando a candidatura dele. Ele se abusou e não quis mais ser candidato a nada. Porque já tinha um candidato do partido e depois ele entrou fora do prazo. Aqueles rolos, né? Eu lembro, tem isso na internet, inclusive. Tinha lá o programa eleitoral e o Silvio Santos dizia, se você quer votar no Silvio Santos, você deve marcar no Macedo. Mas não é Macedo, é Silvio Santos. Era uma confusão. Era uma confusão. Parecia um título aí que um time ganhou. Olha, tem uma música chamada Meu País, que é de Zezé de Camargo e Luciano. Que uma coisa curiosa, viu, Vitor? Eu lembro na campanha de 2002, ou foi 2006, eu não sei se foi a de 2002 ou foi a de 2006, que o guia do presidente Lula, na época, ele era candidato, começava com essa música, dos dois. Que essa música, ela faz uma crítica social sobre corrupção, né, que o Brasil aqui explanta tudo, e que o dinheiro não dá porque é desviado e tal. E na época, esse dinheiro, essa história, essa música foi usada na campanha de Lula. Então veja como as coisas mudam. Agora eu acho que Zezé cometeu uma tremenda gafe. Zezé não só perdeu esse show, perdeu o especial na SBT também, cancelou o especial dele, a pedido dele, só que Zezé não pensou nos fãs. Os fãs de Zezé estavam esperando por esse show, que ia ser transmitido num especial na SBT. Zezé não tem mais aquele nome que tinha nos anos 90, não tem mais aquela voz que tinha nos anos 90, e acabou perdendo uma grande chance de ter ficado calado. A verdade é essa. E agora vai ter problema, porque a gente sabe que o Nordeste é um reduto lulista e a maioria das festas aqui é bancada pelo governo federal. Se o governo federal não se intrometer para dizer, olha, não contrate Zezé, as pessoas vão cobrar quando o nome dele for divulgado nas festas e tiver lá o patrocínio do governo federal. Vai querer dinheiro público? Então ficou muito ruim para Zezé, inclusive, participar de festas futuras. Lembrando que o ano passado, já há 2 anos mais ou menos, Vitor e Renata, em várias festas de São João aqui no Nordeste, ele esteve presente. Aqui em Caruaru, Campina Grande, Mossoró e por aí vai. Então, Zezé, para você que está ouvindo agora, esqueça o lado político, esqueça Bolsonaro, esqueça Lula, e isso serve de lição para uma coisa. Pense quando você vai postar alguma coisa na rede social que pode causar um problema muito grande para você. Você falou o que quis, mas também tem que aguentar as consequências. As consequências, é verdade. Isso não quer dizer que a gente concorda com a decisão do prefeito lá de tirar Zezé, tá? Eu acho que o prefeito quis fazer uma espécie de média para livrar a cidade de estar lá e o assunto do show de repente ser só a polêmica. Embora daqui para lá, né, 20 dias mais ou menos, o pessoal não ia muito... Ou então dele de repente... Nada, hoje ainda parece outra coisa para o povo se ocupar e tá falando. Mas, assim, por mais absurda que seja a opinião do Zezé, né, a gente também não pode aqui estar só isso, mas a opinião tem consequência. Vamos falar de Dió Filho, que daqui a pouco está aqui com a gente. Daqui a pouco o prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho, bater um papo com a gente e falar de política, falar de eleição e falar de roubo de água, viu? Olhe, tem um roubo de água grande e impede a água de chegar em Riacho. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Até já. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.